Não sei. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão entrando aí, vamos acompanhando. Vou esperar que o pessoal entre. Vamos esperar que todo mundo entre. Acho que as pessoas estão entrando aí, 19 horas, sejam bem-vindos. Vamos esperar que todo mundo entre aqui para poder participar. Tudo bem aqui? Aí, olá, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Agora sim, acho que agora a imagem já está aberta e acredito que possamos aqui, então, recebendo aqui os Ibedermanos, colegas também que estão aqui acompanhando, certo? E vamos esperar aqui, então, a entrada de todos vocês aqui, os amigos, os colegas e em breve aqui a professora Maria Rita vai estar, então, participando e pedindo aqui a entrada para começarmos a nossa live. Boa noite Silmara, boa noite Anderson Santos. Não vou aceitar agora a participação de vocês, vamos esperar a professora Maria Rita, então, que já deve estar aqui entrando, para que possamos, então, iniciar os nossos trabalhos. A nossa presidente do Rio Grande do Sul, Delma, sempre presidente. Prazer estar com os colegas do Brasil todo aqui, do IBDFAN. Nosso tema hoje será sobre as projeções da socioafetividade, ou seja, quais os limites e possibilidades da socioafetividade. Então vamos discutir aí essa categoria que no Brasil já tem aqui 30 anos de construção e que vem sendo discutida até hoje. Então vamos sair um pouco das questões da crise do Covid, vamos discutir as questões mais de multiparentalidade, filiação socioafetiva, diferenciar aí a questão de adoção, discutir adoção por avós, registro extrajudicial da filiação socioafetiva também, quais os efeitos aí disso e quais as consequências disso no nosso sistema. Então vamos aqui passar a discutir com todos os senhores esses temas. Então agradeço aqui também a Gabriela Toaza, né, a Marina, o Dr. Rodrigo de Florianópolis também, os colegas estão entrando, e a professora Maria Rita de Holanda, então, que vai ser a principal nossa expositora hoje, a professora Ana Carla Ramajoquimas também, nossa sempre professora, diretora nacional do IBDFAN. Um prazer estar aqui ouvindo a professora e também participando sempre, né, de diálogos que estamos travando aí em outros canais. Obrigado pelo prestígio, professora Ana Carla. E aguardamos aqui, então, a professora, né, Maria Rita, que já deve estar entrando aqui e iniciando os nossos trabalhos. Aproveito também a comentar o pessoal aqui da imprensa, do IBDFAN, que também já vem nos auxiliando aqui nessa live. Então, desde a Maria José, a Maranhão e todo o pessoal da imprensa do IBDFAN também, quero agradecer aí todo o apoio e a oportunidade. E também agradeço aqui o convite aqui do professor João Aguirre, que é o nosso diretor acadêmico do IBDFAN, certo? Enfim, eu peço aqui que as outras pessoas não peçam aqui agora para participar da live, para que eu possa colocar a professora Maria Rita, e a professora Maria Rita vai entrar agora. Então agradeço aqui ao professor João Aguirre, né, nosso diretor acadêmico, que está promovendo essas lives, e agora a professora Maria Rita está conosco aqui. Olá, amigo, tudo bem? Olá, professora Maria Rita, tudo bom? Alegria falar contigo. Muito bom. Já estamos aqui com, né, diversas pessoas nos acompanhando. Então, a professora Maria Rita, ela é doutora em Direito, professora, presidente do IBDFAN Pernambuco, e é uma especialista também em socioafetividade, tem trabalhos publicados no tema, além de uma advogada militante, além de dileta amiga, e será, então, hoje a nossa principal expositora aqui dessa conversa que estamos aqui a travar. Já agradeci aqui, Maria Rita, o João Aguirre, que foi o responsável pelos convidados, Sim, também o grande amigo. Rodrigo da Cunha Pereira, nosso presidente aqui. E já convidamos a todos a conhecerem o IBDFAN. Quem não conhece ainda vai conhecer o IBDFAN, que é efetivamente a nossa maior entidade aí de direito de família do Brasil, que está promovendo diversas atividades nesse período do coronavírus. Quem não conhece ainda se associe, consulte o IBDFAN, que nós estamos uma atividade intensa nesse período de crise e mudanças. Vamos lá, professora Maria Rita, estamos aí para lhe ouvir, quero que se apresente. Boa noite.
Boa noite, Caldeirão. Que bom ver o Paraná e Pernambuco aqui juntinhos, né? E a gente tem que começar falando como é bom participar desse instituto, não é? Porque, antes de mais nada, é um instituto democrático, não é? Onde nós podemos expressar as nossas ideias e, principalmente, um instituto que foi responsável por muitas conquistas, né? Em matéria de direito de família e de filiação, principalmente, né, Caldeirão? Com certeza. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje, falando sobre um tema que você escreveu, não é? Tão densamente na sua obra, não é? É uma obra que hoje é referência, certo? Estou vendo aqui também várias pessoas amigas entrando, professora Adriana Rocha, alguns alunos, não é? Então, é sempre bom a gente referenciar e ver também que a gente está sendo prestigiado aqui, né? Então, falar sobre filiação e filiação socioafetiva é um desafio aqui com você, né? Então, Que isso, vamos vamos lá. lá, Vamos ter vamos conversar. vamos, com certeza. A ideia é fazer um bate-papo prático aqui. A maioria somos advogados, juízes, promotores, E defensores, operadores de direito, vamos dizer, como um todo. Então, tem um bate-papo aí direto sobre esse tema que muitas vezes aparece nos causos da sociedade e todos nós trabalhamos com o direito de família. Então, professora Maria Rita, queria perguntar inicialmente, a socioafetividade tem uma construção há 3 décadas no Brasil, começou com uma construção jurisprudencial e doutrinária de uma longa história e produziu diversos frutos aqui. Estive até em janeiro em Portugal com o professor Guilherme de Oliveira, que foi um dos precursores a escrever sobre isso lá no final da década de 70, sobre esse tema, e contei para ele, até ele mesmo, que é um dos pais dessa ideia, lá em Portugal, na Universidade de Coimbra, ficou impressionado com os frutos que o Brasil gerou, certo? Seja num reconhecimento tão amplo da filiação socioafetiva, seja nos critérios que nós utilizamos para isso, seja também na utilização da afetividade como critério de guarda, critério de convivência familiar, critério da adoção. A afetividade, como diz o professor Paulo Lobo, conquistou corações e mentes do e passou então a ter um acolhimento jurisprudencial, depois legislativo, e é um instrumento muito prático aqui para todos nós que trabalhamos no direito de família. Então, a afetividade trouxe esse reconhecimento da filiação socioafetiva e não parou por aí. O Brasil continuou produzindo, inclusive desaguamos recentemente na multiparentalidade, essa possibilidade de a pessoa ter 2 pais aqui ao mesmo tempo, de ter até mesmo, né, 2 pais e uma mãe, ter 3 ascendentes de primeiro grau, vamos dizer assim, que o Supremo Tribunal você Federal participou reconheceu. ativamente disso, né? Isso. Isso, participei representando a IBDFAN, exatamente, E participei representando a IBDFAN, fiz a sustentação oral pela IBDFAN e participei da defesa lá no Supremo Tribunal Federal, e recentemente tivemos, em 2016, então, a possibilidade até de multiparentalidade, vamos dizer assim, é mais um fruto aí da socioafetividade, certo? Então, quero comentar aqui o nosso diretor, João Aguirre, está aqui, a professora Simone Tassinari, que também participou desse julgamento conosco lá em Brasília, representando a obrigada, IBDFAN. Gui, pelo convite. A professora Simone Tassinari do Rio Grande do Sul também participou ativamente desse processo, vários especialistas aqui. Queria te ouvir, porque eu sou favorável a essas ideias, sou favorável a esses grandes frutos. Acredito que não é perfeita a decisão, não é perfeita a adequação, mas a perfeição não sei nem se ela existe. Acredito que nós estamos avançando, certo? Ainda que com algumas arestas a parar sempre, nós estamos avançando no Brasil. Somos uma vanguarda mundial, né? As questões e a afetividade vem sendo um carro-chefe, vamos dizer assim, de muitos desses avanços aí, e sempre trazendo até mais desafios e perguntas. Eu queria te ouvir, então, o primeiro ponto aqui da nossa conversa seria quais seriam, então, eventuais críticas a isso. Eu sei que você tem algumas posições também críticas a algumas questões, elogios a outros. No teu ponto de vista, quais seriam, então, os limites e as possibilidades da socioafetividade no direito de família brasileiro contemporâneo? Vamos lá. Em primeiro lugar, Caldeirão, você tem toda a razão, né? A socioafetividade realmente cresceu muito aqui no Brasil e o direito de família brasileiro é um dos mais avançados, né? Hoje no mundo, e um dos mais libertários também, por que não dizer? E nós saímos daquela ideia excludente, não é, de parentalidade e filiação decorrente tão somente de um vínculo biológico e resolvemos adotar a tese da socioafetividade, né, e ampliar, alargar efetivamente o nosso conceito, que é um conceito, que é uma tese que se adequa a muitas dimensões da nossa realidade social, não é? Nós temos muitas conjunturas familiares na nossa cultura brasileira e diversas conjunturas familiares, e a socioafetividade, ela abraça um pouco essa diversidade cultural que o Brasil tem, né? E você colocou uma pergunta interessante, será que haveria limites nessa socioafetividade? A minha principal preocupação, Caldeirão, talvez seja com até onde
é importante e é interessante para o direito aprender alguns elementos da socioafetividade, sabe? A socioafetividade, sem sombra de dúvida, ela embasa o nível de solidariedade familiar enquanto princípio fundamental de toda e qualquer família. A gente tem hoje na lei brasileira um conceito de família extensa, não é? Que é um conceito de família bem largo que sequer exige parentalidade, não é? Porque várias pessoas exercem várias funções, muitas vezes ao mesmo tempo. Mas quando a gente fala de filiação socioafetiva, eu me deparo com alguns entraves formais. Não que eles não possam ser rediscutidos, não que eles não possam ser revistos, sabe? E aí eu me ressinto muito, às vezes, também pela forma de início dessa revisão desses conceitos e dessas estruturas, né, que nós temos. A gente entender que o direito enquanto ciência é uma ciência de controle, né? Uma ciência de controle do homem, criada pelo homem para o próprio homem, né? E isso é muito importante que a gente tenha em mente, né? Então, nós estamos falando aqui de uma ciência na ordem da subjetividade, como a psicologia, como a própria psicanálise. Nós estamos falando aqui de entraves jurídicos, né? E eu reconheço sim, sabe, Calderon, alguns limites para o reconhecimento da filiação socioafetiva. Recentemente, por exemplo, nós tivemos uma decisão do STJ, não é, da Quarta Câmara, que, na verdade, é uma decisão que acompanhou muitas outras precedentes da terceira turma, foi da quarta turma, da terceira turma, que admitiu a adoção de avós, né, com relação a um neto, né? Isso gerou uma polêmica enorme, né, uma discussão grande, porque, na verdade, a fundamentação da decisão se baseou em um tipo de filiação socioafetiva com base na convivência familiar, né, que decorre, portanto, da posse do estado de filiação, certo? E principalmente também porque nós temos uma expressa vedação no Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente tem que ter observância com relação ao princípio da legalidade também, uma expressa vedação de ascendentes adotarem descendentes, né? Então, o STJ aí assume uma postura contra a legem, né? E em nome também de um princípio constitucional, né, para justificar a sua postura contra a legem. Que princípio é esse? O melhor interesse da criança, né? Mas o melhor interesse da criança analisado na casuística. O preenchimento do princípio do melhor interesse da criança não é tão simples assim. E se ele vai ser observado casuisticamente, ele não pode contrariar outros princípios e principalmente o princípio da legalidade. Por isso é que nessa discussão dessa decisão especificamente, eu acho que o Superior Tribunal de Justiça fez uma confusão muito grande, porque eu hoje, quando respondo para os meus alunos sobre filiação socioafetiva, eu já não coloco, sabe, Calderon, a adoção como a filiação por excelência. Por quê? Porque eu acho que a adoção ela cumpre uma dupla finalidade, que não é simplesmente ser pai ou ser mãe socioafetivo, ou ter um filho socioafetivo, ou ter um filho. A outra finalidade da adoção é de ordem pública, né? É para dar família, efetivamente, a crianças que estão em situação de abrigo, em situação de risco, em situação de desamparo. Então, eu enxergo muito a adoção como uma forma de filiação socioafetiva no sentido de que não é biológica, mas que não requer a prévia convivência familiar para isso, né? Eu vejo muito a adoção como um contrato, vamos dizer assim, entre o particular e o Estado. Que Estado é esse? Um Estado falido, um Estado desestruturado, um Estado que não conseguiu assumir a responsabilidade com relação aos seus cidadãos, né? Os seus cidadãos menores que não conseguiram se criar nas suas próprias famílias de origem. Então, eu acho que o caminho da filiação socioafetiva pela posse de estado de filiação pela vara de família, ela é perfeitamente cabível com a prova da posse do estado de filiação. E que o Instituto da Adoção, e para esta finalidade a que eu me referi, ela tem que continuar, sabe? Observe,
também, Calderon, com relação ao provimento de reconhecimento voluntário de filiação socioafetiva. Né? Tá. Mas A antes, grande antes de você repercussão. passar, antes de a gente passar, é um bom tema, mas antes de você passar para esse outro assunto, sobre os provimentos, né? Pois não. Primeiro aqui vou registrar aqui que estamos com o Brasil inteiro aqui, Rita. Pessoal de Ah, que Salvador, de bom! Minas, de Foz, Tocantins, Maringá, do Mato Grosso, Araçatuba, Manaus, o Brasil inteiro aí está conosco. Um Que prazer bom, aí estar com os Simone, colegas. Simone aí, querida. Sim, Uma Simone de Porto civilista Alegre. maravilhosa. Muitos colegas aí, muitos professores conosco também, muitos bedermanos aí assistindo. Interessante esse teu tema, eu só queria aqui também, antes de passarmos aos provimentos, que é uma outra grande projeção aí da afetividade no Brasil, certo? Pontuar alguma questão da adoção. A Silvana também está conosco, do Rio de Janeiro, aqui, o prazer. É o seguinte, quanto à adoção, efetivamente o que o STJ fez naquele caso concreto, que julgou a adoção por avós, quem sabe ele tenha misturado as categorias, né, da adoção com o reconhecimento da filiação socioafetiva. Aqui isso é recorrente em algumas decisões, e eu venho sustentando aí nos meus trabalhos que é necessária essa distinção, que são institutos distintos, com critérios distintos, e com, muitas vezes, até foros distintos, ou seja, o reconhecimento da filiação socioafetiva se dá aqui nas varas de família, com os critérios aí da socioafetividade que já estão consolidados no direito brasileiro, sempre analisando o caso concreto, com prova disso. Mas a adoção ela tem um outro sistema, do Estatuto da Criança e Adolescente, tramita nas varas da infância em grande parte do país, e tem os requisitos do próprio Instituto da Adoção, inclusive algumas vedações, etc. Então, acho que o primeiro ponto, esclarecer essas distinções pode ser necessário, no meu ponto de vista, né, que uma coisa é adoção. Outra coisa é o Isso. reconhecimento da filiação socioafetiva, que podem ter algumas proximidades, mas, e de modo geral, são institutos distintos, com critérios distintos e até princípios distintos. Tá? Depois eu quero te Isso. ouvir também o que você acha disso. Eu acho que é fundamental essa distinção e a gente evita muitas confusões se fizermos essa distinção, como nesse caso aí recente que você citou, certo? A adoção por avós parece que não era adoção aqui. O que houve foi o reconhecimento, uma posse de estado de filho pretérita, consolidada há muito tempo. Seria um caso de uma filiação socioafetiva, o reconhecimento dessa dada filiação socioafetiva, ainda que de uma maneira inusitada, pontual, excepcionalíssima, que é o caso de avós criarem como filho. Mas, enfim, o que eu penso aqui só é o seguinte, e quero te provocar com uma coisa que você falou. Primeiro, qual o teu sentimento quanto a isso, quanto a essa distinção, se existe ou não? Tem algumas pessoas que defendem que é a mesma coisa. E segunda pergunta é o seguinte, você comentou, nós temos que respeitar o princípio da legalidade, nós temos que respeitar efetivamente os limites do nosso sistema de direito de família, tudo que é correto, ninguém discorda disso. Mas, pontualmente, será que nem em defesa do melhor interesse da criança, do adolescente, poderíamos superar uma limitação legal? Porque é o que vem sendo feito hoje, por exemplo, muitas vezes. Podemos citar o caso aqui da adoção. Então, tem o Cadastro Nacional de Adoção, que tem a fila. E muitas vezes, por alguma circunstância da vida, uma dada família acaba, então, cuidando de uma criança, estando com a guarda de fato dela por algum tempo, sem estar no Cadastro Nacional de Adoção e sem preencher os requisitos. Tá? Muitas vezes, se é o melhor para essa criança, já consagrou aqui efetivamente essa socioafetividade, se já está aqui com 4, 5, 6 anos de convivência, o STJ vem conferindo, então, a possibilidade de, mesmo aquele casal não estando na fila da adoção, supera o requisito legal, supera o princípio da legalidade e reconhece essa filiação socioafetiva pelo melhor interesse da criança e adolescente, ou até a adoção mesmo, vamos diferenciar aqui, reconhece a adoção desse casal, mesmo sem estar aqui com o critério lá, superando o requisito legal com base no princípio do melhor interesse e nessa socioafetividade consolidada. Queria lhe ouvir também, professora Maria Rita, se nem nesse caso seria possível superar a legalidade. Seria o caso, então, de tirar essa criança desse casal, que já está há 5 anos com ele, e devolver para o abrigo novamente? É um dilema, mas qual seria essa? Não, não, de forma alguma, Calderon. A distinção entre adoção e um outro tipo de filiação socioafetiva nos permite considerar determinadas situações, né? Então, é claro que nessa situação a questão seria deixar que a criança fosse criada pelos avós, mas isso não implicaria em ter que adotar, né? A guarda pelos avós também poderia ocorrer. Mas você perguntou pontualmente se um casal não inscrito, não é, no cadastro, mas convivendo com essa criança, poderia ter a adoção permitida.
a lei ela foi muito dura, né, na sua última modificação, exigindo realmente a obrigatoriedade do cadastro para a adoção e excepcionando só em alguns casos, na hipótese de adoção unilateral ou quando já tiver prévia guarda ou tutela da criança. Então, isso precisaria ser observado. Se já tinha prévia guarda ou tutela da criança, isso não vai ser um problema para o cadastro. O problema vai ser se não tinha a prévia guarda ou tutela da criança. E aí sim, o melhor interesse da criança ele pode funcionar sem contrariar qualquer, efetivamente, legalidade de mérito, sabe? Porque o impedimento dos ascendentes para com os netos tem outra natureza, né? É diferente do impedimento de pessoas não cadastradas para adotar, que é um impedimento mais formal, menos de mérito, né? Então, isso pode ser mais relevado, efetivamente. Mas quando a lei estabeleceu esse limite, ela quis inibir. Ela quis inibir que as pessoas permanecessem no convívio com a criança sem que tivesse o aval do Estado. Tanto é assim que, hoje, o Estado impõe às pessoas que recebam essas crianças em seus lares que comunique, que entregue logo em seguida, que não estabeleça a convivência familiar. Mas a cultura não se muda assim, né? Não se muda da noite para o dia. Mas, com certeza, a intenção legal foi inibir a chamada adoção brasileira, que está no nosso sistema jurídico como um tipo penal também, não é? E isso seria também uma porta aberta para uma adoção brasileira num reconhecimento voluntário, no registro. Entendo, senhor Marita. Esse é um dilema, efetivamente, do nosso sistema. Nós temos ainda muitos casos de adoção brasileira, vamos dizer assim. Eu nem gosto muito dessa expressão, mas, enfim, é o que nós comumente é utilizada, certo? É o menu, é o menu. É o que nós temos hoje aí. E as decisões aí do STJ vêm, às vezes, com base na afetividade, superando algumas limitações, e às vezes vamos esquecer o caso de avós, que é exceção, mas até casais. Outros eles vêm permitindo com base na socioafetividade. Que eu acho que, conforme o caso concreto pode ser interessante, o IBDFAN divulga muito dessas decisões de seus informativos, né? Que, com base na socioafetividade, se permitiu que um casal não inscrito no cadastro de adoção o que não adotasse... exonera, o que não exonera esse casal de uma avaliação de habilitação, ainda que posterior. Não é? Com Porque, certeza, na verdade, com esse cadastro é exatamente para isso, para que o Estado possa asseverar efetivamente que o interesse dessa criança vai ser atendido naquela família. Com certeza, Teresa. Algumas pessoas colocam aqui, Maria Rita, que isso não seria uma forma de burlar o cadastro, que é um outro dilema também que os operadores da infância falam, mas se permitia isso, qual o incentivo que tem para as pessoas se cadastrarem, ficarem na fila, fazerem os cursos de qualificação, passar por toda aquela avaliação prévia, se depois uma pessoa pode furar a fila, vamos dizer assim, e depois, com base nessa convivência comprovada, ela vai depois... Eu acho que essas decisões vêm sendo cada vez menos decisões dessa natureza, né? Eu acho que com o tempo a lei ela vai cumprir com a sua finalidade e essas decisões elas vão deixando realmente de existir. Acredito também que a própria melhora do nosso Cadastro Nacional de Adoção, que tem seus problemas também, a melhora do cadastro, do sistema de adoção, que isso funcione mesmo, seja uma questão mais proativa, aproxime as pessoas, vai permitir que a gente, então, venha a seguir mais o cadastro e tenha menos desses casos excepcionais, são exceção, quando se reconhece, aí, então, uma adoção, mesmo fora da fila, com base nesse vínculo socioafetivo. Mas, enfim, avançando aqui... Pode falar, professora Marita. Sem falar no perigo da avença entre particulares, né? Que seria a questão de tráfico, né? Com certeza, mas daí eu achei um caso mais grave, já é diferente, daí nós temos que ter toda a penalidade, né? Nós temos que ter aí uma atuação, né? Mas a Josane Campos está dizendo que não é nem cadastro nacional de adoção, obrigado aqui, Josane, dizendo que é bom, Sistema Nacional claro, de Adoção. É o Sistema Nacional de Adoção, SNA. E as pessoas estão informando interessante, que já está funcionando muito bem o novo sistema, houve diversas alterações recentes nesse sistema, esperamos que chegue até para todos os juízes e para as partes, esse funcionamento bom do sistema seja uma realidade para agilizar as adoções, permitir que dê mais match, vamos dizer assim, nesses encontros aí entre pretendentes a adotar e crianças a adotarem, que falta dar match nesses tempos. Aqui até há um aplicativo do Paraná, aqui, o Dr. Sérgio Creus, que é um professor também, juiz aqui, vem avançando nesse sistema. Esperamos que essas melhorias aí venham a
a gente permitir que se respeite sistemas, respeite o cadastro prévio, respeite toda essa estruturação que o nosso sistema prevê, a gente tem que utilizar menos essas medidas excepcionais. Mas quando são necessárias, eu acho que vem agindo bem o STJ e sempre daí, pontualmente, é possível levantar uma outra limitação. Mas quero ouvir agora, sobre o outro ponto que a colega já começou ali a citar, certo? Sobre a questão do reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva. Certo? Nós temos aqui também um outro tema, um outro fruto, vamos dizer assim, da socioafetividade, né? Que desde então, né, do provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, passou a se permitir, então, né, aqui provimento de novembro de 2017, esse provimento passou a permitir de maneira precursora o registro extrajudicial dos vínculos socioafetivos. O que foi isso? Até novembro de 2017, qualquer reconhecimento de vínculo socioafetivo entre pai e filho, mãe e filha, demandava uma ação judicial. Sempre haveria que se ter, então, um recurso até o Poder Judiciário, consensual, por mais que já fosse há muitos anos comprovado, até 2017 essa era a única saída do nosso sistema. Ir até o Poder Judiciário para que, com uma decisão do Poder Judiciário, então, fosse reconhecido esse dado vínculo socioafetivo, fosse reconhecida essa situação. Pois bem, com esse processo de desjudicialização, esse processo de extrajudicialização que o nosso direito vem caminhando há algum tempo, no direito de família, inclusive, já fazemos divórcio, consensuais, sem filhos, menores e inventários em cartórios, desde 2007, né, também, fazendo tabelionatos de notas, enfim, outras questões nós estamos permitindo que se equacionem fora do Poder Judiciário. E um passo também recente nisso foi justamente esse provimento 63, vamos falar primeiro do 63 inicialmente, que foi permitiu esse reconhecimento extrajudicial de filiação socioafetiva, ou seja, que diretamente no cartório de registro civil as pessoas possam ir até lá, eventualmente, com alguns requisitos, né, preenchendo ali alguns requisitos, né, não sendo ascendente da criança, etc., sendo consensual, não tendo nenhuma oposição, a mãe concordando, etc., que esse um dado pai, por exemplo, sócio-afetivo, fosse no cartório de registro civil e reconhecesse um filho ali, estipulando a filiação. E é maneira muito similar ao que já é feito com o reconhecimento de um pai biológico, de uma paternidade tardia reconhecida, certo? Tem uma criança sem um pai, o pai biológico vai no cartório do registro civil, com a autodeclaração, ele consegue sair do cartório poucos minutos depois, sendo pai daquela criança tido como biológico. E isso passou também a ser permitido para o sócio-afetivo, certo? Passou a se permitir também que o pai sócio-afetivo fizesse isso e fosse lá e reconhecesse uma dada paternidade sócio-afetiva e saísse com esse reconhecimento poucos minutos depois, direto no cartório do registro civil, a partir então do provimento 63 de 2017. Passado um tempo, houve uma alteração, uma restrição, algumas inovações como o Ministério Público atuando aí com a alteração do provimento 83 de 2019. O IBDFAM participou ativamente também, eu estive no CNJ discutindo essas alterações, participei lá discutindo com os juízes auxiliares em reuniões procurando definir balizas, aí ouvindo os dois lados para a gente ter essas novas definições. Sou também um otimista aqui de novo, sou um realista esperançoso aqui, vamos dizer assim, como fala o Suassuna aí do Nordeste, né? Ele fala, a gente não pode nem ser otimista, que é um tolo, e nem ser pessimista, que é uma pessoa muito negativa e amarga, tem que ser um realista esperançoso. Então, eu também vejo com bons olhos essa judicialização, esses provimentos aí, o 63 e o 83, que eu tive muito próximo das suas edições. Quero lhe ouvir também, sei que eles são polêmicos, quero lhe ouvir. Qual a sua posição quanto a essa possibilidade, doutora Maria Rita? Então, você é otimista e eu não quero ser pessimista, eu me enquadro mais como moderada. Não querendo ser tão pessimista aí, mas o primeiro incômodo para mim com relação a esse provimento é o seu vício de origem, sabe? Então, para mim, isso é realmente uma erosão do Estado Democrático de Direito, isso para mim é uma invasão da reserva legal. E aí, assim, ainda que nós tenhamos alguns argumentos que digam, mas o Poder Legislativo não legisla naquilo que é demandado, não vai além, então a gente parece estar num caminho de que os fins justificam os meios, e me preocupa muito isso, e principalmente num contexto que hoje nós vivemos, um contexto que, de outras formas, também compromete o nosso Estado de Direito, né? Então, nesse ponto, eu queria, antes de mais nada, esclarecer uma coisa, sabe, Calderon? Eu sou uma libertária do direito de família, mas o que é que eu venho observando durante o tempo em matéria de avanço do direito de família, mesmo protagonizado pelo IBDFAM, é que as relações conjugais, elas sim
requerem mais liberdade, elas têm condições de ter mais liberdade, efetivamente, mas as relações parentais, ao contrário, historicamente, elas estavam soltas a critério tão somente dos pais e o Estado passou a intervir mais, né? Então, a gente tem aí um caminho, né, inverso. A gente tem uma menor intervenção do Estado nas relações conjugais e uma maior intervenção do Estado nas relações parentais. Só para eu justificar o meu ponto de vista, porque quando eu falo de filiação, aí eu não posso mais ter aquele espírito de liberdade, porque eu estou me referindo a uma questão de ordem pública, que é de criança e adolescente, e sendo bem realista, dentro de uma sociedade que é pautada muito por condutas de má-fé, né? Então, a gente sempre atua muito preventivamente na lei. Recentemente, o CNJ quis regular o divórcio impositivo. O CNJ não. Se quis regular o divórcio impositivo na relação conjugal. E o CNJ esbarrou. Aí em Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco, depois foi para outro estado também. Agora aí o CNJ foi e barrou na relação conjugal, que eu acho muito menos grave do que na relação parental. E na relação parental, a regulação da filiação socioafetiva, o CNJ tinha invadido e tinha se colocado aí, estabelecendo essas regras que você falou tão bem aí do provimento 63 de 2017, tá? Então, para mim, esse provimento tem esse vício de origem, eu tenho muita preocupação com isso. Segundo, ele traz expressamente em seu dispositivo a possibilidade de renúncia do poder familiar, quando a gente sabe que o Instituto do Poder Familiar ele é irrenunciável, né? Então, se aqui está se admitindo que a mãe pode autorizar o outro a inscrever o seu filho como filho socioafetivo, está admitindo a renúncia do poder familiar. Haverá aí também, já com a modificação do 83 de 2019, um esvaziamento da adoção unilateral. E por que renúncia, por que renúncia? Por que renúncia? Porque se a mãe está concordando em entregar, ou o pai está concordando, o pai ou a mãe biológica está concordando em entregar o filho para ser reconhecido socioafetivamente e extrajudicialmente por outro, ele está renunciando ao poder familiar. Ou não? Não, ela continua sendo mãe, né? Na minha perspectiva... Vamos dizer, uma mãe solteira. Olá, pessoal. Vamos ver se a gente volta agora. Se a gente consegue voltar aqui, porque ficou sem som. Vamos ver se a gente consegue voltar agora aqui. E se fica aí, vamos esperar a professora Maria Rita. Então, vocês estão ouvindo agora, pessoal? Vocês estão ouvindo? Ah, ótimo, que bom que estão ouvindo. Vamos só esperar a professora Maria Rita entrar, então. Peço que as pessoas não peçam para participar do vídeo agora, porque precisamos aqui esperar que as pessoas voltem, certo? Para que a gente, então, recomece. E vou esperar aqui também a professora Maria Rita. Peço desculpas a todos aí pelo inconveniente, mas esse horário, com muitas lives, nós temos aí esse problema de som, de sinal de internet, de estabilidade de conexões, enfim, vamos tentar aqui voltar para que a gente possa então ter esta aqui possibilidade de seguir a nossa conversa aqui sobre socioafetividade. Estava um papo tão bom, aqui até numa polêmica, aí fomos derrubados aqui, acho que pelo Instagram. Deixa eu ver se a professora Maria Rita já está aqui. E daí aqui. Vamos adicionar. Que está aqui. Obrigado a todos que estão voltando. Obrigado às pessoas que estão aí com a paciência com esse nosso problema de conexão. Olá, Rita, tudo bem? Tudo. Ah, que bom. Poxa, logo na hora da discussão, né? Lá, exatamente. Acho que, né, quando a gente ia começar a ter uma polêmica aqui, acho que pro bem de todos fomos censurados aqui, Rita, né? Foi. Mas vamos lá, então, tem vários colegas aqui, a professora Gisele Greoninha está aqui, a Luciana Faísca Narras, Ô, Gisele, está a professora Marília Xavier, está aqui. Marília, eu vi também. A Daniele do Rio de Janeiro. Vários também. Alunos meus também, queridos. Os alunos, meus alunos também aqui, também teus, também meus, João Pedro, amigos, todos obrigado aí pelo prestígio. Vamos só esperar um pouquinho, Rita, que o pessoal está entrando, e eu vou retomar a discussão.
que era um ponto importante aqui, tá? Só estou esperando aqui, pessoal, o pessoal poder reassumir aqui, que eram várias pessoas, estavam quase 1.000 pessoas aqui na live, Rita, então, Oh, que e bom. estamos aqui com uma audiência boa e estamos aqui só esperando então para que o pessoal volte. Eu vou introduzir então o assunto para quem se perdeu, para quem não estava muito ligado. A dúvida que surgiu foi, estávamos falando sobre aquele reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva, ou seja, né, essa possibilidade que o CNJ permitiu aí pelo provimento 613 e 813 se reconhecer em cartório esses vínculos socioafetivos, uma paternidade, por exemplo, tá? Muito bem. Aí, esse provimento é elogiado por alguns, criticado por outros, o IBDFAN é favorável, o IBDFAN tem a posição institucional em defesa dessa utilização e desses provimentos, tá? Mas tem outras visões também aí que estão questionando algumas questões disso. Daí a professora Maria Rita estava dando sua posição e chegou a comentar aqui dois problemas, né, professora Maria Rita? O primeiro problema que a professora Maria Rita comentou foi um problema de vício de origem, né, de que o CNJ não teria competência para editar esses provimentos, que seria matéria de competência exclusiva do Poder Legislativo. Então haveria um vício de origem que seria insanável, seria perigoso, então ela não veria com bons olhos essa primeira questão aí de o CNJ estar dando esses passos nessa perspectiva, ainda mais envolvendo crianças. É um ponto que muitas pessoas falam. Aqui também já vou dar meu ponto de vista um pouco diferente da professora Marita, sempre com respeito e tudo, que eu vejo o seguinte, quem sabe, pensando em condições normais do nosso sistema, haveria sim esse vício de origem, mas é fato inegável que o nosso direito de família há muito tempo só vem avançando com base nessas deliberações do próprio Conselho Nacional de Justiça. Sem isso, nós teríamos um direito de família muito longe do que nós temos hoje. Para citar um exemplo só, a união afetiva. Ou seja, a união afetiva, certo? Não há ainda lei regulando a nossa união afetiva, e o que obrigou os cartórios de todo o Brasil a celebrarem essas uniões foi uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Tem um precedente do Supremo, sim, mas o que deu coercitividade no ponto de vista administrativo, cartorial, foi uma deliberação do Conselho Nacional de Justiça. Não temos lei a respeito. Assim como outras também. Inclusive, essa que vedou o divórcio impositivo, foi uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, divórcio unilateral. Recentemente, o próprio Conselho Nacional de Justiça proibiu a celebração de escrituras públicas de uniões simultâneas. Ou seja, né, enfim, o CNJ vem soltando um pouco as suas decisões para esferas não tão pensadas antes. Mas a professora Maria Rita criticou isso e com razão, muitos professores questionam isso e juristas questionam. Eu só digo que é a nossa realidade um pouco, estamos caminhando assim no Brasil, nem sempre em condições ideais, mas é como a gente vem caminhando aqui, para o nosso Congresso não legisla muito direito de família, às vezes até felizmente, né? Eu penso felizmente, mas a gente tem caminhado com uma construção doutrinária, jurisprudencial, consagrada pelo aqui, efetivamente, da ICNJ, que é o filho, a união afetiva aconteceu isso, e acontece também com a filiação sócio-afetiva. Mas tem esses dois pontos de vista. Muito bem, o segundo ponto que a professora Maria Rita colocou, que íamos começar a debater agora, era justamente aquele de será que não haveria, então, com essa permissão de um reconhecimento de um vínculo sócio-afetivo por uma mãe, por exemplo, né, reconhecer um pai sócio-afetivo em cartório, se essa mãe desse essa anuência, não estaria, então, essa mãe renunciando ao poder familiar? Questiona a professora Maria Rita, né? Aí a minha pergunta foi por que ela renunciaria ao poder familiar? Daí a palavra, continue, Rita, depois a gente volta a dialogar aí. Vamos lá, explique para nós por que você vê como renúncia do poder familiar a anuência dessa mãe ao reconhecimento de uma paternidade sócio-afetiva, por exemplo. Veja, não vejo como renúncia, né? Eu vejo como uma conduta que pode implicar numa renúncia e, portanto, não cabível no nosso sistema jurídico brasileiro. Uma renúncia porque está acontecendo entre particulares. É diferente quando a mãe ou a gestante ela vai entregar o seu filho em adoção ao Estado. Lá, quando ela entrega o seu filho à adoção ao Estado, por ficção jurídica, isso não é considerado renúncia, né? Porque ela está entregando ao Estado. Mas quando ela está entregando entre particulares, a expressa vedação legal com relação a isso também. Entendi, Rita, mas esse caso de filiação sócio-afetiva não é entrega para particular, né? Nesse caso de filiação sócio-afetiva não é entrega, não é adoção. O caso de reconhecimento da filiação sócio-afetiva é quando essa mãe, por exemplo, mãe solteira, tem um filho sem pai registral, tem um companheiro, certo? E esse companheiro está com ela há 15 anos, sendo o pai sócio-afetivo da criança, esse companheiro vai no cartório e reconhece, ao lado dessa mãe,
os casos de reconhecimento de vínculo Do socioafetivo... paternidade socioafetiva. Não é para entrega, não é para adoção, não é para isso. Os casos previstos pelo CNJ são esses casos, são de agregar mais um ascendente, ou seja, incluir mais um ou pai socioafetivo ou uma mãe socioafetiva, ou seja, mas quem já está Mas aí lá... a multiparentalidade, né? A multiparentalidade. Não necessariamente. Por exemplo, Rita, vamos dizer que a mãe é solteira. A mãe é solteira, não tem nenhum pai registral, certo? Uma mãe só, não tem nenhum pai registral. Tem um companheiro há 12 anos, que é o pai socioafetivo dessa criança que tem 13. Vai registrar lá. Esse pai vai no cartório do registro civil, reconhece essa filiação socioafetiva e passa a ser o único pai socioafetivo dessa criança, que vai ser o único pai registral também. Não é multiparentalidade, não é adoção, mas é filiação socioafetiva. Então, toda vez que nós formos estabelecer a especificidade de um caso concreto, a gente pode trazer acomodações concretas e outras não é? Então, a gente trata genericamente a partir de casuísticas, não é verdade, Calderon? Então, Sim. talvez a minha crítica nem seja tanto maior essa, mas a do vício de origem e principalmente também a delegação que se faz de responsabilidade ao registrador. Né? O registrador, hoje, né, e pela resolução, pelo provimento 83, ele tem que averiguar se há a posse de estado de filiação. Ele tem que atestar a posse de estado de filiação. Então, nós geramos uma competência para o registrador que ele não tinha por lei. Né? Então, ele transfere para ele a averiguação para, inclusive, identificar ali se há fraude, se há simulação, né? Se há algum vício de vontade, efetivamente. Tudo se transfere para o registrador. É ele que vai atestar isso, não mais o judiciário. Né? É bem verdade que existe uma outra regra que diz que se estiver sendo discutido judicialmente essa paternidade ou se estiver algum processo de adoção, não será possível o reconhecimento extrajudicial. Né? Mas o provimento ele traz todas essas imperfeições e talvez até não na filiação socioafetiva propriamente, Calderon, que é o nosso tema aqui dessa nossa discussão, mas naquela parte que não foi modificada pelo 83 e que permanece no 63 e que não é temática nossa aqui, isso aqui dá outra live, né? Mas naquela parte de reprodução humana assistida, ali a renúncia do poder familiar é inegável. Na gestação subrogada, por exemplo, né? Nos contratos de gestação subrogada em que a mãe pode entregar o seu filho aos contratantes. Ali há a renúncia do poder familiar. Né? E nós não temos lei aqui no Brasil para isso. Nós só temos as resoluções do Conselho Federal de Medicina. Mas isso dá uma outra live, não é verdade? Dá outra live, com certeza. Esse ponto é muito polêmico e é interessante, porque está em debate no Brasil todo, certo? Mas como a gente, e até aqui com todo respeito nesse diálogo acadêmico, por isso que eu fico bem à vontade para aqui comentar. Sempre aprende um com o outro, ele vai crescendo as nossas posições, né, Rita? Sempre que a gente conversa sobre isso. Eu acompanhei de perto essas discussões e esses temas todos foram analisados lá e não há solução perfeita lá, certo? Por quê? Porque lá no CNJ se discutiu muito isso. E uma das questões foi o cartorário tem competência para isso ou não? Enfim, parece que nesses casos consensuais, nesses casos onde ali não há litígio, a própria mãe concorda, o pai concorda, o adolescente hoje em dia, né, a partir do provimento 83, só adolescentes com maiores de 12 anos podem ter esse reconhecimento no cartório. Efetivamente, maiores de 12 anos, só há casos consensuais. Eu penso que o cartorário tem condição sim de verificar isso, porque não é uma socioafetividade subjetiva que ele está verificando, como tornou aqui claro o provimento, e aqui fazer um merchan aqui, vou fazer do meu livro, como eu defendo há algum tempo já no meu livro, o princípio da afetividade, lei de família. Essa afetividade jurídica, ela é apurada objetivamente, com base em fatos jurídicos concretos, e não com questões subjetivas, psicológicas, etc. Então, o cartorário tem condição de ver fatos concretos. Quais são os fatos que comprovam o vínculo socioafetivo? A, B, C, D. O provimento até alguns exemplos, assim, né? O senhor na escola é o responsável há 10 anos, o senhor
né? Tem o mesmo plano de saúde, o senhor está na mesma unidade habitacional, enfim. Desculpa, Caldeirão, porque estão perguntando aí, o provimento 63 ele não foi revogado, ele foi derrogado. Né? Ele continua válido com relação a outros dispositivos, mas apenas houve alteração do artigo 10, se assomou o artigo 10A, foi a parte mais da socioafetividade, né? Com certeza, ele teve uma alteração pontual com o provimento 83, né? Então ele tem que ser lido hoje com o provimento 83. Em conjunto. Não basta, tem que ser lido em conjunto. Exatamente, foi alterado uma parte pontual, justamente essa parte do reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva, esses critérios aqui que foram alterados. Então, as alterações foram essas: trazer esse controle objetivo da socioafetiva. Adolescentes, só então maiores de 12 anos podem ter esse reconhecimento, porque eu acho que já melhorou bastante, tornou mais seguro o nosso sistema, porque não há briga por criança, adolescente, não tem briga para adoção, não tem quadrilha que quer. Essas são crianças de ter idade. Com acima de 12 anos já não há essa... A gente foge desses dilemas. Então, o consentimento com 12 anos, ele é admitido, não é? Agora, claro, melhorou muito, então. Agora ficou, para mim, ficou bem melhor o 83. Claro. Para mim ficou bem melhor. Exatamente, os critérios são objetivos, só adolescentes acima de 12 anos e com a participação do Ministério Público. Hoje em dia, o provimento 83 traz a participação do Ministério Público nesses reconhecimentos extrajudiciais, ou seja, o Ministério Público também vai dar essa anuência. Exatamente. O que reforça aquilo que eu te disse, não é? O que reforça aquilo que eu te disse da intervenção do Estado quando se tratar de criança e adolescente, ainda que extrajudicialmente, não é? Eu acho que com a intervenção do Ministério Público, isso aí deu uma proteção bem maior a esse reconhecimento. Com certeza. Estão perguntando aqui se é só acima de 12 anos que pode ser feito reconhecimento. Sim, 17 anos pode, só acima de 12 anos. E eu concordo contigo, Rita, que efetivamente ele conciliou os casos consensuais que as pessoas têm com a participação do Estado, seja o Ministério Público e seja o cartorário, que também é um entre o Estado, né, por delegação. Então ele pode aí fazer isso no cartório de direito civil, que também é um ente com delegação, tem responsabilidade, vai ter seriedade. Eu acho que ele vai conseguir sim apurar os casos de fraude, eventualmente. Se tiver alguma coisa aí, os legisladores civis são pessoas qualificadas, estão fazendo cursos, e eles estão... Eu tenho participado com vários congressos dele e tudo, eles estão estudando bastante também para conseguir ter acessibilidade para isso, né? Eu acho que a gente está caminhando bem. Eu acho que o foro adequado é o registro civil. Sim, eles têm condição de prever as fraudes e evitar esses problemas. Eu acho que está... Até que a fraude é exceção, né? Acho que a fraude certo? A fraude não podemos pensar só na fraude. A fraude assim, ele também, o registrador diante disso também fica meio sem alternativa, né, Caldeirão? Porque ou ele cumpre a lei, que não autorizaria ele a fazer isso, ou ele é um insubordinado com relação ao seu superior hierárquico. Exatamente. E o próprio provimento prevê que, se ele tiver qualquer dúvida, certo? Efetivamente, ele vai daí não registrar. Se ele tiver dúvida, suspeita de fraude, suspeita de alguma coisa de inconsistência, ele vai consultar o juiz responsável pela vara da Registro Público e vai noticiar isso se ele não faz registro. Então, o registrador tem previsto no próprio provimento, já tem a salvaguarda para situações não muito normais, situações não usuais, que chamem a atenção dele, que gerem essa insegurança. Então, o registrador faz isso, certo? Aqui, tem muita gente perguntando se não é necessário homologar. Certo? Não é necessário homologar? Não. Nesses casos consensuais, que atendem os requisitos do provimento 63 em conjunto com o provimento 83 do CNJ, não é necessária homologação. O próprio reconhecimento se dá e finaliza no cartório do registro civil. Então, aqui é feito totalmente de maneira extrajudicial. Não é necessária a homologação, o que alivia o Poder Judiciário, facilita o acesso a esse reconhecimento da filiação em muitas dessas situações aí consensuais. Deixa eu inverter um pouquinho essa live e te fazer uma pergunta, Caldeirão. Vamos lá, vamos lá. Você acha que essa possibilidade de reconhecimento extrajudicial socioafetivo dá margem a uma adoção à brasileira? Ou você é a favor da descriminalização da adoção à brasileira? Você acha que dá margem? Você acha que é possível uma pessoa se declarar como pai sem o ser, nem socioafetivamente e nem biologicamente?
Uhum. É um tema interessante. Até a Silvana do Monte Moreira aqui, nossa colega berefana do Rio de Janeiro, está aqui, especialista também, colega de batalhas aí, vem lembrando que a adoção brasileira é crime e é de outra, certo? Outra natureza que nós estamos a falar. Não é disso que nós estamos a tratar quando Não, cuidamos do registro extrajudicial da filiação socioafetiva. Para diferenciarmos bem a situação, é o seguinte: a adoção, primeiro, ela visa romper os vínculos com os pais biológicos, vamos dizer assim. Primeira diferença, ou seja, quem quer adotar uma criança, o casal quer adotar, ele não quer manter que aqueles pais biológicos continuem ali, sendo pais da criança, continuem ali com, certo, o poder parental vinculado àquela da criança. E é diferente do que acontece no reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva. A adoção, então, rompe os laços com o pai biológico. Sim, na adoção, sim. Já no reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva, não se rompe nenhum laço biológico. Não se tira ninguém da filiação. A mãe biológica está lá, vai continuar. Se houver um pai biológico que estiver lá, vai continuar. O reconhecimento extrajudicial da filiação socioafetiva, ele só inclui mais um ascendente, certo? Então é uma diferença básica que já permite trazer, claro, que não vai ser um espaço de adoção à brasileira e tudo, porque a adoção à brasileira, as pessoas querem tirar o filho de uma ó Joyce família aí, ó biológica. Joyce, beijo. A professora Josiane também, grande professora. Então, aqui eu acho que isso já permite a gente diferenciar os institutos, certo? E também na questão da adoção à brasileira, aqui na adoção, as pessoas muitas vezes não têm essa convivência socioafetiva consolidada por longos anos, de maneira duradoura, intensa, etc. Quem quer fazer adoção brasileira quer pegar a criança, romper com os pais biológicos e já incluir o seu registro no registro civil, sem ter uma convivência socioafetiva de longos anos, de longo tempo e tudo. Então, é uma situação diferente também. No registro extrajudicial da filiação socioafetiva, ao contrário, a gente exige a prova dessa convivência socioafetiva, paterno e filial, materno e filial, por longos anos, duradoura, pública, certo? Que quem quer fazer adoção brasileira não tem. Então, acho que são institutos diferentes, como nós falamos, e são São. questões bem distintas que permitem aqui desfazer essa confusão um pouco, mas que segue presente em muitas situações, mas não é o caso agora, ainda mais com as restrições do provimento 83, acabou-se essa possibilidade, quem sabe, Eu de uma ou acho outra que só pessoa com o fazer isso. provimento 83 é que isso Isso. realmente foi um É, pouco mais minimizado, Para algumas realmente. pessoas comentaram muito isso, é verdade, que comentaram quando lá no provimento 63, lá de 17 até 19, quando isso não havia limite de idade, aí com crianças de tenra idade poderia se incluir, falaram que foi feito alguns registros não muito atendendo a esses pressupostos. Mas isso ficou para trás, né? E vai ser questionado também judicialmente, com o Ministério Público e o Poder Judiciário, se existiu alguma fraude, alguém que utilizou indevidamente dessa categoria. Mas aqui de 2019 para frente, com essa limitação de 12 anos, só adolescentes, só com a demonstração concreta, prova efetiva do Olha, vínculo aí estão socioafetivo, está bem mais perguntando, claro. Caldeirão, estão perguntando se o provimento, se pode haver multiparentalidade reconhecida no cartório. Ah, ótimo. Isso ficou até claro, foi reiterado no provimento 83. Há essa possibilidade, sim. O provimento 63 já permitia esse reconhecimento, então, em multiparentalidade de um segundo pai, por exemplo, socioafetivo, que vai figurar ao lado do pai biológico. Então, para explicar quem não está muito afeito à situação. A criança tem lá uma mãe biológica e um pai biológico, que está no registro, são pais registrais também. E esse pai biológico separou da mãe biológica e foi morar em uma outra cidade distante, né, no estado longínquo. E essa mãe, então, quando a criança tinha idade, tinha 5 anos de idade, construiu um novo companheiro que passou a ser, então, está com ela há 10 anos. Quando a criança tem 15 anos de idade, então, esse companheiro da mãe, novo companheiro, ele passa a ser pai socioafetivo da criança, passa a ser um vínculo aí, uma referência paterna para essa criança. Mas, vamos dizer que essa criança, hoje adolescente, mantém contato com o pai biológico ainda, final de semana, uma vez por mês, por Skype, etc. Esse adolescente, essa infância, muitas vezes ele tem duas referências paternas. Ele mantém com o pai biológico, mantém contato com o pai socioafetivo. Pois bem, esse pai socioafetivo pode querer, em algum momento da vida, incluir, né, o seu nome no registro dessa criança, e daí ele pode, hoje em dia, se for consensual, se esse pai biológico concordar, se a mãe biológica concordar, se esse adolescente for maior de 12 anos também concordar, se tiver os elementos concretos da afetividade, com parecer favorável do Ministério Público, vai reconhecer, então, essa segunda paternidade aí, então,
desse pai sócio afetivo no cartório, sem precisar ir para o juiz, direto no cartório de registro civil. Multiparentalidade, ou seja, o segundo pai poderá, então, ser incluído aí nesse registro. Vai ter um pai Vamos falar um biológico, pouquinho sobre a tese, né? Essa tese 622, você participou tão ativamente? Podemos falar também, só para concluir aqui, Rita, é o seguinte, o provimento ele permite, em resumo, no 83, ficou claro, só a inclusão de mais um ascendente por essa via extrajudicial. Justamente foi para tornar claro que não é uma porta sem limite, sem fundo no cartório civil. É excepcional, é só quando presentes requisitos e aqui seria possível, então, a inclusão de mais um ascendente só. Ou um pai, uma mãe, seja qual o ascendente for, só mais um pela via extrajudicial. Ah, mas se eu também tenho um segundo sócio afetivo, aí terá que recorrer ao Poder Judiciário. Tá? Vamos lá, Rita. Vou te perguntar, então, sobre os efeitos da tese, né? Da repercussão geral 622 do Supremo, da multiparentalidade e os efeitos. Vamos avançar aqui na nossa pauta para concluir aqui. Quero te ouvir também sobre esses efeitos aí. A multiparentalidade, então, vem trazendo aí, já é uma realidade no Brasil. Hoje em dia não há mais resistência na doutrina, na jurisprudência, grosso modo, e estamos aqui discutindo e compreendendo os efeitos aí dessa multiparentalidade. Então, essa situação com dois pais e uma mãe. Quais seriam os efeitos aqui dessa situação de multiparentalidade que você vê como positivos e quais situações que você vê ainda como não muito claras ou que deveriam ser uma atenção especial, professora Maria Rita? O que você me diz aí das projeções da multiparentalidade? Calderon, assim, é claro que a tese ela foi muito bem intencionada e muito bem defendida nisso, até para atender, como a gente conversou desde o começo, uma realidade realmente existente aqui no nosso Brasil, uma realidade muito diversa, né? Uma realidade múltipla, realmente. Mas eu tenho meus receios também, Calderon, aí mais uma vez eu não quero passar essa imagem de ser pessimista, mas eu tenho meus receios também com relação a teses de repercussão geral em direito existencial, sabe? Porque qual é a finalidade de uma tese de repercussão geral, constitucionalmente falando? Né? É minimamente sistematizar e uniformizar entendimentos que já venham sendo discutidos repetidamente. Né? E isso em matéria constitucional também. E essa tese, especificamente a 622, ela terminou não cumprindo com uma finalidade de repercussão geral. Né? Porque o que a tese diz é que pode, né? Vou ler aqui somente para a gente relembrar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, a tese 622, Calderon. A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com efeitos jurídicos próprios. Quando o STF disse não impede, devolveu para as outras instâncias a análise concreta. Não impede não significa dizer que será obrigatória, que será regra geral, né? Mas tão somente que poderá ocorrer excepcionalmente. E ao invés de uniformizar, devolveu a casuística. Né? Eu não estou te ouvindo. Não. O pessoal está me ouvindo? Ainda está ouvindo o professor Calderon? Tá bom. Saí. Saí? Tá. Tá bom. Tá certo. Pronto, o pessoal só está me ouvindo, então vou sair novamente. Agora? Estão ouvindo? Diga se o som está ok. Rita, agora está ok, agora está ok. Acho que a sua rede está caindo um pouco, Rita, aí. Que bom. Desculpa aí, pessoal, minha rede não está muito boa aqui. Vou até deixar sem o fone para ver se é isso. Mas vamos em frente. Desculpa aí esses problemas na internet, mas estamos já encerrando a nossa live. Acho que será agora. Vamos já para o último assunto já. Agradecemos a paciência de todos que estão aí voltando. Estávamos de novo aí com quase 900 pessoas. Nosso público é fiel, Rita. Eles voltaram a nos ouvir. Obrigado aí a todos que estão aí obrigada. fazendo esse esforço aí de cair e voltar, mas é que esses horários de live são muito disputados. Tem muita live sendo feita agora,
diversas lives nesse horário das 7, das 8 da noite, que é o horário melhor para nós que estamos trabalhando ainda aqui em home office, mas tem essa dificuldade da concorrência aí, as redes estão caindo, Verdade. o som está aí um pouco complicado, mas enfim, obrigado aí para quem voltou, nosso som caiu, para quem não entendeu, ficamos sem som, o meu som parece que caiu, o teu até estava bom, Rita, então, É. eu que sou aqui o titular da live, então não tenho como tocar ela sem ouvir o som, porque eu que iniciei ela. Desculpa novamente, vamos aqui voltar. A professora Maria Rita estava comentando, então, só para introduzir, para quem se perdeu, quem está voltando agora, a professora Maria Rita estava comentando sobre a tese 622 do Supremo Tribunal Federal, que reconhecia a possibilidade de multiparentalidade no direito brasileiro, isso, aí, a partir de 2016, via uma decisão jurisprudencial, né, um recurso repetitivo com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal. E a professora Rita aqui estava comentando isso, primeiro questionando aqui se seria o melhor caminho o Supremo Tribunal Federal passar a acolher essa possibilidade inovadora no direito civil brasileiro, no direito de família, por uma tese de repercussão geral, enquanto que era um assunto que envolve aqui direito de crianças e adolescentes, uma situação de direitos pessoais, como falou a professora Maria Rita, e ela não via com bons olhos esse reconhecimento Supremo, certo? Apesar de reconhecer as boas intenções, aí, como a professora Rita falou, ela não via com bons olhos no ponto de vista de sistema, de estrutura jurídica, né? Isso, porque a nossa estrutura jurídica sempre foi uma estrutura binária, né? Então nós vamos ter dificuldades de resolução sucessória, com ascendentes, nós vamos ter algumas dificuldades com relação a isso. Não estou falando de impossibilidades, mas nós vamos ter dificuldades, sim. Agora, o meu questionamento principal é: será que essa tese cumpriu com a sua finalidade? E aí você estava nesse tema, Rita, pode voltar, por favor. Você leu a tese e falou que ela não obrigava as pessoas a concederem, que o Supremo deveria ter devolvido a bola para os demais órgãos do nosso sistema, né? Devolveu, porque esta expressão não impede é coringa, não é? Uhum. É uma expressão que permite que o intérprete possa conceder ou não a possibilidade de multiparentalidade, não é? Então, obviamente, ele não ingressou no arbítrio do juiz, que está lá em primeira instância, que está lá em segunda instância, para poder decidir diferentemente. E aí eu sou favorável até ao nosso amigo Aguirre, que nos convidou aqui. Eu queria agradecer a ele mais uma vez. Ele está concorrendo numa live aí maravilhosa, que eu queria estar assistindo também. Né? Mas, enfim, ele já escreveu também sobre os limites dessa multiparentalidade em termos de excepcionalidade, não é? Algo que deve ser visto com excepcionalidade, exatamente pelas dificuldades estruturais, não é, que pode gerar. Não significa dizer que o nosso sistema ele não possa ser um dia revisto, mas ele não será revisto culturalmente também a partir da multiparentalidade. Assim como as famílias simultâneas, eu acho que a multiparentalidade ainda ocupa o menor espaço na cultura brasileira, sabe? Não é a regra, é a exceção e deve ser vista com excepcionalidade. Exatamente para não dar margem a demandas que possam ser mercenárias, né? Porque isso seria uma facilitação muito grande, né? Você veja, até essa questão de demandas mercenárias é algo que deve transversalizar todo o tema que nós tratamos aqui, não é verdade, Calderon? Até com certeza, é uma preocupação importante. Até naquele referente da adoção de avós por netos, com relação à dependência previdenciária, que foi algo que foi muito combatido historicamente aqui no Brasil, né? Então, essa preocupação de nós não transformarmos relações que são realmente afetivas e pessoais, né, em relações que buscam efetivamente questões patrimoniais, é muito grande. Né? Então, há uma banalização com relação a isso e a gente precisa ter muito cuidado. Por isso, tem que estar no campo da excepcionalidade. Com certeza, com certeza. Eu acho que esses avanços sempre trazem um pouco de insegurança e é importante esse alerta, né? Para não esquecermos aí que muitos dos limites legais têm um sentido também. Alguns visavam restringir essas vulnerabilidades, essas ações argentárias, como fala o professor Simão, certo? Ações abusivas, como diz o professor Rui Portanova, né? Eu acho que nós temos que sempre ter um olhar atento para evitar isso. Mas, por outro lado, isso não pode ser também motivo para se evitar reconhecimento de direitos fundamentais de filiação, de situações consolidadas na realidade, certo? Que o nosso sistema já trabalha com tranquilidade, como exemplo,
digamos, a filiação socioafetiva, nós temos 3 décadas disso e passou a trazer esse desafio de multiparentalidade. Então, o Supremo reconheceu. Concordo também aqui que a professora Maria Rita diz que não é o ideal, não é o foro adequado, mas, novamente, eu lembro, se não for por avanços doutrinários, jurisprudenciais, nós vamos dar um ré no Brasil de muitos anos. Nem união homoafetiva teríamos aí, se não fosse por esses reconhecimentos. Será que é isso que queremos? Queremos voltar lá para aquele cenário anterior? Parece que não. Então, eu vejo com bons olhos esse avanço supremo. Foi via, né, decisão do Supremo em questão existencial? Sim, mas nós temos feito isso há alguns anos. Eu acho que é o menos pior, vamos dizer assim, para a nossa sociedade, que eu tenho um rol de direitos fundamentais, constitucionais também garantidos, que são negados aí pelo legislador infraconstitucional. Então, eu penso que o Supremo vem dando, então, essa eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais. Eu acho que é menos pior do que negar direitos fundamentais para as pessoas, como no caso da união afetiva, como no caso de crianças e adolescentes que têm essa situação aí de filiação socioafetiva e de multiparentalidade. Felizmente para mim e para você, Caldeirão, e nisso nós estamos realmente juntos, o protagonismo do judiciário vem favorecendo as bandeiras que nós sempre defendemos. Sim. Então, as decisões do Supremo Tribunal Federal, elas não se pautam apenas em uma finalidade estritamente jurídica, elas têm um caráter político também. Tanto é que o Supremo, quando reconheceu a união homoafetiva, e no momento em que reconheceu a união homoafetiva, em 2011, mais de 50% da população brasileira era contra isso. Sim, foi muito corajoso, né? Então, o Supremo, ele protagoniza, quando ele protagoniza defendendo as nossas bandeiras, né, isso é muito bom para a gente. A minha preocupação técnica com relação a isso, e não política, é quando este Supremo estiver defendendo bandeiras que nós não defendemos numa democracia e num Estado social e democrático de direito. Não é? Mas isso já acontece, né? Isso já acontece, né? Já acontece. Já contra nossas bandeiras também, né? Uma vez, quando eu fui falar um pouco sobre o divórcio impositivo e vieram fazer aquela pergunta, professora, o que a senhora acha que o CNJ admitiu o reconhecimento de filiação e não admitiu o divórcio impositivo entre cônjuges? Por quê? A minha resposta foi única. Mudou o ministro. Mudou o ministro. Mudou a perspectiva, mudou a ideologia. Né? Rita, com todo respeito, na filiação socioafetiva, nós temos 3 décadas de reconhecimento jurisprudencial no Brasil. Não, eu estou falando só do vício, eu estou falando só do vício formal. Eu não tô, eu sou uma defensora da socioafetividade. Mas olha a diferença do CNJ. Ele reconheceu depois de 3 décadas de reconhecimento jurisprudencial. O divórcio impositivo, não tinha ninguém que reconhecia. Não tinha densidade jurisprudencial para o CNJ deliberar. Era uma ideia inovadora, também de profissionais ótimos, mas não havia esse reconhecimento prévio. Então, não sei se foi só o ministro que mudou. O CNJ está consolidando conquistas judiciais consolidadas. O divórcio positivo não é uma conquista judicial consolidada. É uma ideia inovadora prospectiva. Mas não tem nenhuma jurisprudência ainda dando então, divórcio você acha que essa foi a mesma razão que o CNJ impediu a lavratura de escritura de uniões poliafetivas? Quem sabe sim, porque também não temos uma densidade jurisprudencial reconhecendo uniões poliafetivas. Né? Não há ainda esse... Nós do IBDFAN somos defensores aí disso, né? O professor Marcos Alves defende o IBDFAN ali e outros advogados, muitos autores defendem isso, outros são contrários, como o professor Simão, enfim, o IBDFAN porque eu acho que aí ele foi, eu acho que aí ele foi extremamente defende lá a causa. E lá o CNJ foi conservador, entre outros exatamente. motivos, também isso, né? Não permitiu porque não tem essa densidade aí. Eu acho que a gente tem que avançar devagarinho, mais ou menos isso, até para evitar fraude, para essas questões. Mas a gente tem que avançar de acordo com o que nós estamos aí. É um trabalho de formiguinha. Quando a doutrina e a jurisprudência vão colocando os tijolinhos, quando chega lá em cima, o CNJ consegue, então, deliberar. Mas tem críticas, tem muitas pessoas aqui elogiando, pessoas criticando. A professora Márcia Fidelis também, que é a nossa diretora aqui do IBDFAN, né, de Direito Notarial, está aqui também comentando, Lisângela Ribeiro e tal. São muitas pessoas que participam favoravelmente, mas nós sabemos das críticas e eu acho que a gente não pode ficar parado. Está em movimento o IBDFAN, vem aí capitaneando muitas dessas bandeiras. Né? Nós temos eu acho que nós, que somos defensores dessa pluralidade, né, devemos contribuir doutrinariamente para que haja realmente uma segurança jurídica, não é, pelos caminhos adequados e conquistas de todas essas bandeiras.
né, e de vitórias, e não apenas de conquistas que nós tivemos pontualmente e que são cotidianamente ameaçadas. Né? Então, eu acho que nós temos esse dever, não é, de defender isso realmente, sabe, Exatamente, eu acho que doutrinariamente. essa compreensão nossa desse movimento da sociedade é que a sociedade que movimenta, né? As relações familiares que mudam, que estão em movimento, certo? E que estão aqui, muitas vezes, criando novas formações familiares, nesse Ô, Márcia mosaico aí de Fidelis, um relações abraço, familiares. Márcia. Márcia, querida aí. Então, a gente está aqui, enquanto técnico, né, tentando trazer as soluções para isso, mas a mudança não vem de nós aí, juristas, vem da realidade, a sociedade que muda, a sociedade que está aí construindo novos vínculos, inclusive vai mudar ainda mais com essa crise, vai passar a afetar diversas questões da sociedade, nós vamos ter aí um novo mundo, alguns falam depois desse período agora, e com E eu certeza as acho que o relações papel familiares também vão sofrer um impacto. me deixa só citar o meu mestre querido, professor Paulo Lobo, não é, aqui de Pernambuco, não é, que ele chama a atenção realmente para a responsabilidade da doutrina na influência da jurisprudência. Não é? Então, não é a jurisprudência que tem que influenciar a doutrina, é o contrário. É a doutrina que tem que influenciar a jurisprudência, porque Muito nós bem. é que vamos construir as nossas teses e defender, não é, isso para que o judiciário possa ter esse apoio, não é, da doutrina e não protagonize sozinho isso. Com certeza, e aí que nós aqui estamos discutindo com colegas, ouvindo todos, e o BDFAN tem esse papel aí, enfim. Paulo Lobo é alagoano, mas ele já é cidadão pernambucano. O senhor falou de todo o Brasil, entendeu? Uma das referências aí da afetividade. Vamos também acreditar o senhor Paulo Lobo, um dos primeiros aí a defender no Brasil, junto com o senhor Fachin, com o senhor Zeno Veloso, são aí os protagonistas da socioafetividade no Brasil, os nossos mestres aqui, nós temos que referenciá-los aí, ao lado da Maria Berenice, do Rodrigo Pereira, foram então os precursores aí no Brasil a construir essa tese, que também iniciou com o professor João Batista Vilela, lá em Minas Gerais, em 79, né? Vamos referenciar os nossos mestres, que é importante também. Importantíssimo. Então, enfim, acredito que já chegamos aqui ao final da nossa... Acho que a gente passou até do tempo, né, amigo? Passamos o tempo, essas quedas aqui atrapalharam, certo? O nosso diálogo contínuo, mas trouxe também essa possibilidade de avançarmos um pouco no tempo, além do limite de 1 hora, que era a nossa previsão. Sei que aí estamos cansados, também queríamos continuar conversando, se deixar, a gente fala bastante, né, Rita? Falaríamos a noite inteira, mas a gente tem aqui o compromisso de também aí, sabemos que todo mundo se preparou para algo em torno de 1 hora, então vamos também encerrando aqui. Se alguém tiver alguma pergunta rápida, pode mandar. Quero agradecer aqui todos os gente, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Minha irmã também, Aninha, Tatiana Padrão, Ana aí. Carla. Vou cumprimentar minha irmã, senão eu apanho em casa depois também. Pessoal do escritório, agradecer. E quem tiver alguma pergunta, manda aí para a Rita eventualmente responder. Nós estamos à disposição do nosso Instagram também, né, Rita? Fala o teu Instagram aí, depois de falar o meu, Rita. Qual que é o teu? Menino, eu sei não. Eu sou agora feito Rodrigo. Rita Holanda. Você tem até assessora de imprensa, já nem sabe o seu próprio Instagram e tudo, né? Rita Holanda. Rita Holanda, Esse é o Instagram da Professora Maria Rita. O meu Instagram, para quem tiver alguma pergunta, alguma questão, também é RL Calderon. Fico à disposição também no meu Instagram para quem tiver qualquer pergunta e tudo. Mas nós estamos divulgando trabalhos e inscritos nossos aqui no IBDFAN, né, Rita? Nós somos aí diretores do IBDFAN, nós estamos, então, publicando artigos. Aqui a professora Maria Amélia também está aí presente. Nós estamos publicando artigos e trabalhos no IBDFAN. Quero convidar todos que não conhecem o IBDFAN ainda, que conheçam o Instituto, que verifiquem a possibilidade de se associar. Durante esse período agora de pandemia, o Instituto está com uma aba selecionando só decisões jurisprudenciais e artigos relacionando aos efeitos dessa grande crise que estamos passando nas relações familiares e sucessórias, na convivência, na guarda, na pensão alimentícia, certo? Até mesmo os testamentos, deixa eu só fazer uma propagandazinha. Vamos lá, faça. Por favor, sei que você está encerrando, mas o IBDFAN Pernambuco está com um projeto também, né? Que é Fique em Casa com o IBDFAN, toda quarta-feira, Caldeirão, te convido para vir também através do Instrumento RUM. Acho que uma iniciativa tão louvável quanto essa do Nacional, não é? Só que essa do Nacional tem um alcance muito maior e é muito bom, não é, falar com todos vocês ao mesmo tempo. E toda quarta-feira, das 17 às 19 horas. Quem quiser seguir também o Insta do IBDFAN PE, estamos à disposição. Com certeza, no IBDFAN Paraná também fizemos uma live hoje, estamos aqui no IBDFAN PR também. E consulta o IBDFAN Nacional, que é o nosso grande
né, pai e mãe de todos nós. Fica aqui o convite para quem não conhece, conhecer Fica o Instituto, conosco. se associar, fique com o IBDFAN, que nós temos o nosso instituto que representa a gente em momentos de crise, aí precisamos de todos vocês juntos. E consultem, participem do Instituto, leiam seus informativos, boletins, etc. O nosso Instagram, acabamos de falar, mas vamos repetir aqui então. O meu Instagram é RL Calderon e da professora Rita... M. Rita Holanda. M. Rita Holanda. M. Rita Holanda. Muito bem. Aqui, Maran, obrigado pelo espaço. Pessoal de todo o Brasil, não podemos falar em todas as cidades, todos os estados, mas estamos com uma representação nacional. Vai ser muito obrigado. Venha ser IBDermano, como diz aí Elisângela de Londrina, querida amiga. Venha participar conosco do Instituto e fique aí acompanhando as nossas publicações, nossas lives. É um período que estamos todos em casa, vamos ficar em casa, vamos nos cuidar da saúde, priorizar esses cuidados, mas vamos também dialogar, refletir e pensar juntos, tá bom? Então, agradeço a atenção, ficamos à disposição no nosso Instagram pessoal para qualquer pergunta aqui também e parabenizamos esse projeto aqui do nosso diretoria acadêmica, do João Aguirre, parabéns, obrigado pelo espaço. Parabéns, João. Né? Muito obrigado, São Paulo presente, muito obrigado aí a todos vocês. E, Rita, se despeça do pessoal formalmente, então, para que eu possa encerrar aqui. Bom, gente, a gente se encontra ou no IBDFAN, fique em casa com o IBDFAN PE, ou no meu Instagram, certo? Ou em outras lives, não é isso, Calderon? Um beijo grande em todos vocês. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada a você, Calderon, por essa oportunidade. Bom te ver. Nada. Obrigado, Rita. Aprendi muito com você também. Mesmo aqui, a gente sempre, né, vendo um outro ponto de vista, um outro olhar, mesmo quando a gente, às vezes, não está ainda num consenso, a gente está aprendendo com o outro lado que é importante. Eu gosto muito. Já falei, Karina. A Karina estava aí presente, com certeza. A Patrícia também, vários pessoal do Paraná também, não pude falar de vocês. Desculpa, os paranaenses estão aqui, meus conterrâneos, moram no coração também, não pude falar de todos vocês, mas foi um prazer, tá bom? Então, muito obrigado, sigam o IBDFAN, até logo, pessoal, se cuidem, fiquem em casa e abraços afetivos aí para todos vocês. Até logo.